Olá, bem-vindo a mais um programa Falar é Fácil, e sempre trazendo aqui assuntos importantes, assuntos interessantes e também, claro, as pessoas com rico conhecimento sobre uma determinada matéria, sobre um determinado assunto. Hoje eu tenho o privilégio, o prazer de aqui conversar com o Celso Tatizana. Celso, ele é, na verdade, o diretor da Caltech Informática e também tem como objetivo de vida, sua talvez missão fundamental é melhoria dos índices educacionais usando a tecnologia. E tive o prazer de conhecer o Celso, foi num evento que tivemos a oportunidade de participar, eu fui o mestre de cerimônias, e o Celso foi o coordenador de todo esse evento, que é o Fórum de Melhoria do IDEB, utilizando ferramentas tecnológicas, que foi realizado no dia 19 de março, agora de 2025, na Faculdade Impacta. Celso, que prazer te receber aqui em nosso programa. Uma honra para mim. É uma honra também conhecer, né, o seu trabalho. Nós tivemos uma conversa agora há pouco, conheci mais profundamente seus projetos, inclusive na área de educação. Eu achei algo original, sem similar no mercado. Para mim também é uma alegria estar aqui. Bom, o Celso é daquelas pessoas que são irrequietas, né? Ele agita, ele faz acontecer, tanto que ele criou toda uma estrutura, e eu fiquei encantado, até falei isso lá, diante de todo mundo, assim, poxa vida, esse japonês, ele é japonês? Sim, é isso mesmo, não tem vergonha de ser japonês, né? Ao contrário, com orgulho, mas de origem nipônica, e faz todo um trabalho. Ele falou assim, até assim, diferente dos japoneses de maneira geral, ele é comunicativo, ele é extrovertido, ele é brincalhão, aquela pessoa que não deixa as pessoas quietas, brinca, agita, faz a coisa acontecer. Curioso isso, né? Isso aí tem a ver com o quê? Alguma origem ou seus familiares? Meu pai, né? Meu pai, ele foi criado numa família de brasileiros, né? Meu pai é Nisei, é descendente de japonês, não é japonês, mas a geração Nisei, que é a primeira geração, é muito tímida, né? O japonês gosta de falar baixo, não fala muito. E o meu pai, como foi criado numa família ocidental, então ele é festeiro, ele jogava sinuca, fazia churrasco, fazia, né, rodada de amigos. Então eu puxei um pouco pro meu pai essa comunicação aí. Você transformou isso não só na sua vida, mas também no seu trabalho. Também. E adicionalmente, viu, Reinaldo? Quando eu era muito pequenininho, 10 anos, eu ainda continuo pequeno, né? Quando eu era muito jovem. Falei que ele era não é? Gozador, brincalhão. Não é tão pequeno assim, não, mas ele... Lá aos 10 anos de idade, eu li que um poeta inglês, que era muito tímido, aprendeu a comunicar lendo o dicionário. Então, naquela época, eu peguei Dicionário Melhoramento, que eram 5 volumes de 800 páginas, e decorei o dicionário. Né? Isso me ajudou na comunicação. O dicionário? Eu decorei e desafiava o professor, né? Falava assim, ó, professor, o senhor pode abrir qualquer página do dicionário e eu respondo. E todo mundo fala, professora, a senhora não vai conseguir pegar ele. Aí ela, para fazer o teste, ela abriu no X, que é difícil. Xaxim. Aí eu falei, xaxim é a raiz da polipodiaça ornamental, vulgo samambaia. Respondeu assim desse jeito. Então, esse estudo do dicionário acabou me ajudando também na comunicação. Já sei, foi aí que você começou a ficar rico, né? Fazendo apostas e ganhando as apostas. Rico não, né? Mas pelo menos eu tenho uma habilidade de comunicar que me ajudou bastante na minha carreira profissional. Que bom isso. Eu espero assim que você que esteja nos assistindo tire proveito dessa pessoa que tem muita cultura, um conhecimento, viaja pelo Brasil e trabalha justamente num dos pontos chaves que mostram esses índices, que mostram a evolução ou a involução, no caso, do sistema educacional brasileiro. E focando inicialmente no IDEB. Temos outros índices também, mas IDEB, basicamente, o que é IDEB? É uma sigla, Reinaldo. Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado pelo MEC, mais especificamente pelo INEP, para qualificar a qualidade da educação pública. Ela funciona em 3 níveis, tem 3 IDEBs, uma Secretaria de Educação. Tem 5º ano, são alunos que atingiram a faixa etária do 5º ano, 9º ano e 3º médio. Então tem IDEB do 5º, IDEB do 9º e IDEB do médio. 5º e 9º normalmente são escolas municipais. Então tem o IDEB municipal. E 3º médio são escolas estaduais. E esse IDEB é baseado numa prova chamada SAEB, que o MEC aplica em anos ímpares. Esse ano é ímpar. Então, no final do ano,
o MEC vai aplicar uma prova de múltipla escolha de língua portuguesa e matemática. Então, o IDEB é baseado na proficiência dessas duas matérias. Se todos os alunos acertarem todas as questões, é 10. Hoje, a média nacional é 6 no 5º ano e 5 no 9º ano. Então, são valores médios que o Brasil hoje ostenta em 2023. Só por curiosidade, assim, tendo em vista que estamos aqui em São Paulo, considerando assim, talvez a mais, nesse sentido de educação, mais próspera cidade do Brasil, o índice deve ser, então, extraordinário, né? Extraordinariamente baixo. Sério? Porque o que acontece? O IDEB de São Paulo, na última avaliação, foi inferior a 6. Para você ter uma ideia, a média nacional é 6. Levando em conta Nordeste, Norte, lugares menos favorecidos. Sim. Então, esperava-se que São Paulo fosse muito maior. Essa foi a intenção da minha pergunta. Acreditando que seria verdade. O estado de São Paulo, a média é 6,5. Tá. Quer dizer, São Paulo capital é abaixo da média nacional e abaixo da média estadual. E é inadmissível uma cidade com a riqueza de São Paulo capital ter um IDEB incompatível, né, com seus recursos. É claro que você não só faz essa mensuração tecnológica em relação a esses índices, mas também sabe as causas geradoras do aumento ou diminuição desses índices. O que você atribui, por exemplo, São Paulo estar com índice abaixo da média nacional até do estado de São Paulo? Olha, um fenômeno que é natural a gente ressaltar, diminuindo aí, digamos assim, a responsabilidade de São Paulo, é que é um município muito grande, tem muitas escolas, tem mais de 500 escolas, fica difícil manter um nível elevado, porque tem escolas de periferia. Mas a arrecadação, o valor, o volume de dinheiro que é investido nas escolas, no mínimo, deveria manter esses índices, que são todo um reflexo de todo um trabalho da prefeitura e de todos os órgãos municipais que vão gerar o aumento desses índices, ou não? Exato. O fenômeno que pode te explicar um pouco esse número baixo não é recurso. Recurso tem sobrando até na área de educação, porque 25% do orçamento, o maior orçamento da cidade é em educação, maior que a saúde. Saúde é 15%. Né? Então não é problema de recurso, é problema de má gestão de recursos. Ou seja, investiu-se em educação em coisas que não são prioritárias. Vou citar um exemplo, Reinaldo. Comprou-se muita tecnologia em São Paulo. Esqueceu de comprar software, capacitação, formação, acompanhamento. Então é um erro nacional. Compra-se robótica, lousa digital, computador, sem ter plano pedagógico de uso, sem ter como usar. O professor não está preparado para usar. Né? Então, eu reputo muito em São Paulo que é um pouco de falta de prioridade de querer melhorar a educação, né? Um cuidado de analisar as causas e encontrar uma solução adequada, né? Então, seria basicamente uma gestão, né, que não é o ideal. Você é de Presidente Prudente, eu sei da sua origem, você me falou. E lá, o índice qual é? Só até uma curiosidade, certamente na sua cidade natal deve ter um índice melhor do que o de São Paulo? Melhor que São Paulo. O índice é em torno de 6,6, é um pouquinho maior que a média nacional, a média do estado, e maior que a média nacional. Mas ainda também não é um índice extraordinário, né? Em que lugar temos o índice extraordinário? Já que você falou que 6 é a média, obviamente então tem índices mais elevados. Qual é o melhor índice do Brasil? Em que cidade olha, talvez seja uma curiosidade essa para você que está aí nos vendo. Qual é aquela cidade no Brasil que tem o melhor índice em relação ao IDEB? Você vai se surpreender, viu, Reinaldo? Todo mundo imagina que é região sul, região centro-oeste ou região sudeste, ser, né? Não, os melhores índices são do Nordeste, são do Ceará, de Alagoas. E o maior índice esse ano, 2023, é de uma cidade onde eu trabalho, onde eu implantei meu sistema, que é Coruripe, Alagoas. É uma cidade de 50 mil habitantes, tem 16 escolas municipais. Lá chegou a atingir 9,7 no 5º ano. Olha a comparação. Média nacional 6, Coruripe 9,7. Parece até inacreditável, né? Imaginar 9,7. E no Fundamental 2, que são os alunos maiores, 8,7. Ultrapassou nesse ano a campeã
tradicional, que era Sobral. Sobral Ceará sempre foi referência no IDEB, sempre foi a campeã do país. Nesse ano, Coruripe ultrapassou Sobral. Poxa, essa é uma disputa interessante. Pensou se tivesse um campeonato. Agora, qual é a interferência do seu trabalho? Primeiramente, o seu trabalho qual é efetivamente? Eu sei que você trabalha com tecnologia, apoiando, ajudando as pessoas. E primeiro assim, uma questão também interessante, o que de fato o INDEB avalia, mensura? São todas as matérias da escola, do Fundamental 1 e 2, ou quais são os índices que fazem com que haja essa mensuração para essa aprovação, para chegar nesses índices? Língua portuguesa e matemática. E corretamente, porque a língua portuguesa é a base de todas as disciplinas. Se você não sabe, você não vai conseguir ver um enunciado de química, por exemplo. É verdade. E a matemática é a linguagem da natureza, né? Base para física, para química também. Então, corretamente, o MEC escolheu as duas disciplinas mais relevantes, que de certa maneira reflete todas as outras disciplinas. Se você não vai bem em matemática e língua portuguesa, você não vai bem nas outras matérias também. Então ela trabalha com essas duas disciplinas. E o IDEB também depende da taxa de aprovação ao longo do ano. Então, se você tiver 100% de aluno aprovado, o IDEB aumenta. Se você tiver menos de 100%, se você tiver alunos que reprova de ano, ele multiplica pela essa média de língua portuguesa e matemática e derruba o IDEB. Então, ele é um índice que analisa a proficiência em língua portuguesa e matemática, vale 0 a 10, vezes o fluxo do aluno, que é quantos por cento aprovaram de ano. Uhum. Antes de perguntar como é que você trabalha com os índices, apoiando assim, talvez a necessidade de um melhor investimento ou de algumas mudanças até na distribuição da renda ou de algumas questões de gestão, como você falou, que talvez sejam os problemas, em relação a questões da prefeitura, qual a interferência dos índices em relação ao sistema político da própria cidade? Direto ou indiretamente está vinculado às decisões políticas, que definem as verbas e a direção dos investimentos para que haja um aumento de trabalho, para que esse índice aumente. Tem tudo a ver com política, porque a política é que aloca e analisa os recursos que vão ser aplicados, né? Uhum. Então, você dá um exemplo muito prático. Coruripe. Por que Coruripe teve esse avanço tão extraordinário? Não é apenas porque eu implantei tecnologia, depois eu vou explicar como é que nós melhoramos lá usando tecnologia daqui a pouco, mas é porque o prefeito Marcelo Beltrão antes era secretário de Educação, então ele tinha uma sensibilização. Então, se for simplesmente um prefeito que está à procura de votos e não tem um olhar para a educação, ele não vai investir direito, ele não vai saber investir. Porque às vezes é melhor para um prefeito investir em coisa que inaugura. Uhum. Escolas, ônibus, né? E educação não desaparece às vezes da gestão, né? Então é uma decisão política. Quer dizer, o prefeito tem que ter uma visão, e essa é uma crítica que eu faço hoje na área política, né? Não existe uma priorização tão relevante da política para a educação. Eles acham que obras têm mais efeito de voto. E se você observar os tigres asiáticos, China, Coreia, que deram um estouro comercial, econômico, educação. Sim. Né? Eles deram saltos educacionais. China tem um índice educacional maior do que os Estados Unidos. Existe um índice internacional chamado PISA, onde esses países desenvolvidos fazem provas também com conhecimento em ciências, em matemática e línguas, parecido com a prova SAEB, aplicado aos 15 anos, onde o Brasil também participa. E China é um dos primeiros lugares. Os asiáticos estão entre os primeiros lugares do mundo. Por isso que são essa potência econômica hoje. Eu ia perguntar isso, né? Em relação, a questão primeira foi assim, em relação ao índice das cidades, que de uma maneira ou de outra competem entre si para ver quais estão em boas ou em melhores mãos em termos de gestão. Mas levando assim uma pergunta capciosa em relação a essa afirmação que você fez aí, que se isso interfere na boa gestão de um prefeito, que pode facilitar a eleição ou a escolha de um próximo candidato para ser eleito, por que então não é feito um trabalho efetivo, no sentido de que a pessoa então melhorou o IDEB e isso, por isso então é a pessoa que tem todo um argumento para que ele possa ser reeleito? É uma questão cultural também. Os prefeitos normalmente não valorizam muito a educação. Eles acham que é mais fácil conseguir voto em outras áreas, né? E isso é um engano. Se você perceber hoje, vamos pegar o caso do Marcelo Beltrão, prefeito. Quando ele foi eleito em 2020, ele teve 52% de votos. Uhum. Uma votação boa.
quando ele atingiu o maior IDEB do Brasil em 2023, foi reeleito com 91% de voto. Quase dobrou, uma das maiores votações do país. Em função do índice do IDEB. Se você perceber também, o IDEB elegeu 2 ministros. O Cid Gomes, do Ceará, porque ele era prefeito, foi prefeito de Sobral. Sobral era o maior IDEB do Brasil e foi ministro um tempo. E o Camilo Santana também do Ceará, porque o Ceará é uma potência em IDEB, né? Várias cidades estão entre as melhores do Brasil. Ou seja, quando o gestor político, o político de uma maneira geral, perceber essa correlação, ele vai dar mais atenção para a educação. Como você falou, né? Me parece assim, é tão lógico, tão óbvio isso, né, Celso? De que quanto mais se investe na educação, mais e mais há, assim, uma politização, uma educação das pessoas de maneira geral, até na escolha dos seus próprios candidatos, até no processo de socialização, de relacionamento e de contato, da evolução como um todo, no contexto das educações, das escolas, de maneira geral, das organizações, no trabalho como um todo. Ou seja, há uma evolução normal no processo da civilização e da própria cidade. Deveria ser isso a visão do político, né? Porque, na verdade, nós temos políticos, mas não tem essa visão mais ampla, né? O político do Brasil está acostumado com a gestão, não com a sua geração. Né? Então, na hora que a gente tiver políticos mais qualificados, e nós temos políticos assim não qualificados por causa da educação também, né? Porque a educação não gerou no público que vota essa consciência reflexiva, elege mal, elege um artista que aparece lá no Big Brother, não é? Elege lá um tiririca. Como é que nós vamos esperar desse político que ele tenha uma ação reflexiva, se o próprio eleitor... Então é um ciclo vicioso, quer dizer, a educação não prepara o aluno para votar, elege políticos não qualificados e no final esse político também não tem essa visão, então vai criando esse círculo. Nós temos que romper isso, melhorando a educação e fazendo uma gestão geracional, não é uma gestão dos 4 anos, né? Para formar uma nova geração mais reflexiva, mais consciente. Além do IDEB, também existe o ENAD e também o ENEM. Você trabalha com esses índices também? Exato. O ENEM significa Exame Nacional do Ensino Médio, que é são 4 avaliações. Não é só a língua portuguesa e matemática, a língua portuguesa, a matemática, ciências da natureza e ciências humanas. Isso são 4. ENEM, né? ENEM. E redação. Tem a ver com inserção nas universidades, tem a ver com... Exato, tem a ver com inserção. Como o ENEM visa selecionar os melhores alunos para a universidade, então ele trabalha com todas as disciplinas naturais e redação. Tem que saber escrever bem. O ENEM avalia. O que o SAEB não avalia, redação. O SAEB só analisa a capacidade de leitura. O ENEM analisa a leitura. SAEB, por favor, porque estamos falando de siglas aqui, nem sempre estamos familiarizados com essas siglas. SAEB, o que é SAEB? Sistema de Avaliação de Educação Básica. Aquelas provas de língua portuguesa e matemática que é usada para calcular o IDEB. Sim. Né? Então ela é parecida com o ENEM, só que o ENEM é mais amplo, tem mais disciplinas e tem redação para analisar a capacidade de escrita. Se o aluno vai bem no ENEM, Reinaldo, ele consegue entrar, por exemplo, numa USP ou no Unicamp, direto pela nota no ENEM, sem vestibular. Então, uma maneira de reverter essa coisa terrível que aluno de privada estuda na escola pública, USP e Unicamp, pelo ENEM, o aluno de escola pública, indo bem no ENEM, consegue ir direto para a universidade pública e não pagar também. Sim. Então, o ENEM é um exame extremamente importante, por isso que eu trabalho com o ENEM também. Tá, e mais ainda o ENAD. ENAD é um exame aplicado na universidade. Para classificar se uma universidade é boa, o MEC aplica uma prova em todos os cursos, medicina, engenharia, e valia de 0 a 5. ENAD é uma nota menor. 5 é excelente. E o ENAD vem classificando hoje as universidades, tanto pública como privada, e é critério de escolha do aluno. O aluno quer cursar uma faculdade cujo ENAD é bom. Então nós também trabalhamos aplicando avaliações no ENAD para melhorar a qualidade do ensino superior. Agora a pergunta é que vale milhões aqui. Como é que você faz essa mensuração desses índices nas escolas? Porque você trabalha com tecnologia,
tem uma plataforma. Explica pra gente aqui, talvez você que atue aí na sua prefeitura ou talvez na sua cidade e queira saber um pouco mais a respeito disso, ou você que se interessa por educação, no sistema educacional, essas informações aqui de um especialista, que é uma pessoa que tem apoiado muitas prefeituras, muitas, assim, prefeitos ou pessoas que atuam direta e indiretamente nesse contexto, a se preocuparem com isso. Ou seja, essa conscientização, ela me parece assim fundamental, porque a sua contribuição, sem dúvida alguma, em relação ao aprimoramento, à melhoria da educação em nosso país, começando com a cidade. Naquele evento nós tivemos a oportunidade de participar, que nós tivemos o prazer de conhecer, que foi lá na faculdade, lá Impacta Tecnologia, alguém falou assim, na verdade nós vivemos numa cidade. Nós não moramos num estado, nós não moramos numa federação. Nós vivemos, temos uma rua, nossa casa fica numa cidade. E se a cidade vai bem, claro, ela tende a crescer, a evoluir, claro, vai contribuir com o estado, depois vai ter uma interferência direta na federação de maneira geral. Mas é lá na cidade que nós vivemos. E se o índice da minha cidade é um índice baixo, alguma coisa está muito errada na minha cidade, onde eu moro, onde eu respiro, onde eu trabalho, onde eu faço as minhas coisas. Eu gostei dessa reflexão, não sei se você se lembra, nem sei quem falou isso daí lá. Mas foi interessante isso. E, então, como é que você trabalha isso? Como é que é o segredo para que você chegue lá no final? Olha assim, a cidade chegou no índice de 5,3, ou está muito abaixo daquela outra cidade. Agora sim, a melhor cidade era Sobral, deixou de ser aquela que mais talvez fizesse um investimento ou uma gestão adequada, está perdendo para a cidade agora. Coruripe, lá em Alagoas. Poxa, assim, 9,7. Que absurdo beleza, parabéns, Coruripe, maravilha, um bom exemplo. Um exemplo para todos. Duas escolas de Coruripe tiraram nota 10, uma coisa totalmente anormal. O presidente Lula chamou essas duas escolas em Brasília, homenageou aqueles alunos lá, de uma cidade pequena, né? Coruripe tem 50 mil habitantes. Foi um orgulho, né? E lá em Coruripe aconteceu uma coisa inédita. Escola pública é melhor que a privada. Há uma concorrência de entrar na escola pública. E na minha época de escola pública era melhor mesmo. Lá atrás, se você se recorda, havia vestibular para entrar em escola pública. Não é? Tinha, é verdade. Exame de admissão, depois tinha até exame de admissão que chamava. Exato. Então, Coruripe está tendo essa capacidade de reverter, né, essa injustiça social que escola privada, o aluno vai melhor, passa na universidade e escola pública não consegue. Lá eles conseguiram suplantar a escola privada. E é isso, o segredo disso? O segredo é muito simples, viu, Reinaldo? Como é que a gente analisa, melhora os índices? Toda melhora parte de um diagnóstico. Por exemplo, se um médico vai querer receitar um remédio, primeiro ele tem que ver se tem febre, está a garganta irritada. Então a primeira coisa que eu faço é um diagnóstico do que o aluno não sabe em língua portuguesa e matemática. Eu aplico no computador uma prova semelhante ao SAEB, com pergunta semelhante. E o software Visual Classnet, que é o software que nós desenvolvemos, é um software brasileiro. Eu representei o Brasil em 98 nos Estados Unidos como melhor software educacional, fui com o Paulo Renato naquela época ministro, então é um software nacional. A palavra Visual Classnet é em inglês, porque ninguém compra um software com nome português, né? Tem um preconceito, os melhores são tudo americanos, né? Então eu resolvi utilizar um nome, né, que é muito comum de software, Visual Classnet. Como é que ele fica então? Software... O nome que você falou do... Visual Classnet é um software de... Visual Classnet. Exato. Visual Classnet. Exato. É um software que permite aplicar provas no formato digital, no computador, no celular, no tablet, Chromebook. O Brasil todo aplica prova em papel. O MEC é papel. ENAD, papel. ENEM, papel. Nós estamos numa época digital, então nós aplicamos digital. Sim. Que deveria acontecer isso. Quando nós aplicamos digital, Reinaldo, o sistema analisa para cada aluno o que ele não entende de matemática. Será que ele está bem em fração? Será que ele errou divisão? Será que ele está errando interpretação de texto? E aí ele aponta com precisão quais as habilidades o aluno não domina na prova, que a classe dela não domina. A partir desses relatórios, nós planejamos as revisões. Então o professor fala, na minha classe o problema é fração, então eu vou revisar a fração com a minha turma. Passado alguns meses, nós aplicamos uma segunda prova para checar se melhorou.
Então, dinamicamente, nós vamos melhorando. Quer dizer, tem a chance de, apesar de ter tido uma nota baixa no primeiro momento, depois de um tempo melhorar essa nota para chegar e atingir um patamar mais elevado daquele que foi mensurado no primeiro momento. Exato. E a gente aplica normalmente umas 4 provas ao longo do ano e vai gradacionalmente melhorando ao longo do ano. Chega no final do ano, às vezes dá um salto grande, não é? E aquilo surpreende todo mundo, principalmente os alunos, eles mesmos. O aluno, todo mundo fala, o aluno não gosta de prova. Não, o aluno não é que não gosta de prova, o aluno não gosta de ir mal. Então, normalmente ele vai mal, ele não gosta. A gente percebe que o aluno adora a prova. É um quiz, mas quando ele é um sabe, desafio. né? Quando ele sabe. Então, nós estamos ajudando a tornar prazeroso o ensino. Tá. O prazer está em eu entendo o que o professor está falando. Então, a gente vai corrigindo as deficiências e a partir de lá ele domina aquele assunto, ele aprende o assunto seguinte. O ensino é linear. Então, se você não sabe um assunto, você não sabe o próximo. Verdade. Por isso que o nível vai piorando com a idade. O IDEB do 5º ano é 6 no Brasil, e do 9º é 5. E do médio é 4 e pouco. Porque não aprendeu. E foi acumulando. Depois, tá. Você imagina o nível quando entra na universidade, Reinaldo. Né? Por isso que nós temos hoje grave dificuldade competitiva internacional. Formação muito ruim, né? Então, com isso, nós conseguimos agilizar esse processo. E antes, quando você faz impresso, você demora 2 meses para corrigir à mão a prova. E é assim que é feito no Brasil. Aplica a prova no papel, demora, sobrecarrega o professor, porque ele tem que ficar corrigindo. Depois de 2 meses ele sabe que o aluno está mal em fração, só que já, a matéria já andou. Ele tinha que ter corrigido na hora aquela deficiência. Então, o ensino analógico, que é esse do papel, deveria ser abolido, deveria ser diminuído. Deveria começar a trabalhar com tecnologia para ter ações mais rápidas, tirar a sobrecarga do professor. E eu uso também muito inteligência artificial. A inteligência artificial eu uso para resolver as questões, para corrigir a dissertativa. Por exemplo, o MEC pretende fazer questões agora não só de múltipla escolha, ele vai fazer questões de resposta livre. E quem corrige essa resposta? Professor? Não tem gente para corrigir esse monte de resposta. Já o nosso sistema corrige por inteligência artificial. Ele pega a resposta do aluno, via lógica, coerência. Exato, via lógica, coerência, erro ortográfico, concordância, por IA, dá a nota e sugere melhoria no texto, o que o professor não faz. Porque quando o professor corrige uma redação, só dá nota. Então, o uso da IA é essencial para melhorar, né, a capacidade de aprendizagem do aluno. Celso está dizendo, eu vejo assim que o que você faz de alguma maneira é estimular assim, essa consciência da importância do aprimoramento da educação no Brasil. A começar pelo ensino fundamental 1 e 2, depois médio, e assim a coisa vai até em níveis mais elevados, considerando aí os próprios índices que fazem a mensuração das escolas que recebem a sua nota em função de uma metodologia, de uma tecnologia que vocês desenvolvem. Eu vejo assim, o quão é importante isso, para nós todos, brasileiros, de maneira geral, essa consciência, quaisquer que sejam as nossas atividades profissionais. Nós somos pais em relação aos nossos filhos, a nossa cautela, a nossa preocupação. Agora há pouco você falou, estou aqui com meu filho que está aqui nos vendo nesse momento, o João. Ele fez agora o Enem, entrou na faculdade. Ele escolheu fazer uma faculdade, ele passou em várias faculdades pela nota boa que ele teve. Ele teve na faixa de 800, assim, na nota muito bem, boa. 800 é muito bom. E redação vale 1000 das matérias. Né? Então, vale 1000. Mas então assim, o Gabriel também, quando teve a oportunidade, há 4 anos atrás, também teve essa oportunidade de ter notas muito boas, podendo fazer escolas em outros estados, outras cidades, mas preferindo ficar aqui, talvez em função disso, uma escola também bem renomada aqui em São Paulo, e preferiram ficar. A escolha deles, eles escolheram, mas tinha a oportunidade de escolha. Eu vejo assim, o quão é importante também as escolas de base, né, que têm essa preocupação em relação a dar uma educação de base bem feita, com boa consistência, claro, escola particular, no nosso caso aqui, mas graças a Deus tiveram boas notas. Eu fico pensando assim, de maneira geral, meu Deus do céu, quanto tem assim, de carência nesse sentido, e essa consciência mesmo das pessoas que têm a responsabilidade sobre a gestão. Quando se fala assim, nosso problema não é dinheiro, dinheiro existe. O que falta é uma boa gestão. De que adianta a tecnologia, mas não tem gente capacitada para utilizar a tecnologia. Então, me parece assim,
que a consciência deve começar de cima para baixo, para depois voltar de baixo para cima no retorno, a partir de uma administração inteligente, comprometida com, de fato, a evolução de uma cidade, consequentemente de um estado e de um país. Assim, politicamente falando, sem, claro, se te comprometer em relação a isso, como é que você vê a solução? Você deu exemplos assim dos tigres asiáticos, dos chineses, que fizeram investimentos pesados, de outros países também, que investiram pesado em tecnologia, na Alemanha, em outros países, depois da pós-guerra, etc. Em curto espaço de tempo, conseguiram uma evolução muito grande. Então, sabemos que a resposta é essa, o caminho bom é esse. E o que você acha que está faltando de verdade para que a gente tenha essa evolução? Mesmo que você também falou, quem escolhe os governantes são as pessoas que também não têm um nível cultural e intelectual para poder fazer uma boa, com discernimento, fazer uma boa escolha. Onde é que está a saída, Celso? Além de você apontar que os índices estão baixos, as pessoas ficam com vergonha lá, de repente as pessoas não percebem, índice baixo, mas é assim mesmo, né? Ou não, o índice está baixo, alguma coisa está seriamente acontecendo aqui, precisamos fazer alguma coisa de fato para reverter isso. Onde é que você acha que está o problema? E o que fazer em relação a isso? O problema já diagnosticamos, é a falta de prioridade do gestor em educação. Isso aí é claro, é notório, né? Eles terceirizam essa parte, o gestor, ao invés de assumir, passa para o secretário de educação, que tem várias outras preocupações, né? Ele tem que resolver o problema da creche, de vaga na escola. O gestor principal é que tem que estar preocupado em melhor educação, o prefeito, o governador e tudo mais. Não há essa preocupação que deveria. Caminhos, você mesmo já citou que são esses fóruns de melhoria de IDEB, esse podcast que está levando essas ideias para a população. Infelizmente, não há uma receita mágica para mudar a cabeça do gestor, né? Então, a maneira que eu acho que a gente pode contribuir é através de ações educativas de divulgação, junto com estudo de casos. Eu assumi Coruripe e mostrei que é possível melhorar e que isso aí melhorou a vida dessas crianças. Elegeu o prefeito, mostrando que gestor não é meramente uma vaidade melhorar a educação para você ser considerado um grande educador. Muda a vida das pessoas e aumenta o seu voto também. Então, essa miopia, na minha opinião, do gestor, ele consegue identificar quando você mostra casos verdadeiros, reais. Então, nós temos que multiplicar Coruripes no Brasil. Tem um Coruripe aqui em São Paulo que não tem. As escolas de São Paulo, infelizmente, não tem nenhuma que chegou nesse nível. Não existe referência, Reinaldo. Então, a minha ideia é tentar, nesse fórum de São Paulo, onde participaram 100 educadores, várias prefeituras, ver se alguma delas se dispõe a ser uma Coruripe. E assim mostrar que é uma revolução na cidade, que o ensino público passa a ser melhor do que privado, que o prefeito passa a ser valorizado como gestor, aumentando seu voto. Que essas crianças comecem a ter mais facilidade de escolher uma universidade pública concorrendo com a iniciativa privada, né? Então é através do exemplo. Isso infelizmente é lento, eu não vejo outra maneira senão através do exemplo e desses eventos, né, que tem um cunho educativo. Nesse evento que nós tivemos a oportunidade de participar, e você foi o coordenador, e eu lá o mestre de cerimônias também, ouvindo e participando de todas as atividades, você convidou e aceitou o convite o secretário de Educação de São Paulo, daqui da cidade de São Paulo. E o discurso dele foi um discurso bonito, inflamado, cheio de boas intenções. Como é que você vê a atuação do nosso atual secretário de Educação, que tem uma interferência direta na influência em relação ao prefeito, em relação às decisões que vão ser tomadas? O secretário que você está se referindo chama Fernando Padula Novaes, secretário de Educação Municipal, simplesmente da maior cidade da América Latina. Não é a maior do Brasil, é a maior da América Latina. Olha a responsabilidade, né? Ele foi de uma elegância em vir no evento, tinha muitos compromissos. Só o fato dele vir no evento e estar presente foi algo que eu acho que enobrece a posição de um gestor. O gestor tem que ouvir e ser ouvido. E o atual estágio de IDEB não é dele, ele assumiu agora, Reinaldo. Ele não tem nenhuma responsabilidade, o Fernando Padula Novaes, no IDEB de hoje, foi nas gestões anteriores. Isso me enche de otimismo. Um secretário vir num evento de educação,
que é um evento que muitas vezes o secretário acha que não é prioridade, ouvir os outros educadores, até com risco de ser criticado publicamente. Olha a coragem do Fernando Padula de vir tendo o município um IDEB baixo. Ele poderia ter sido questionado, mas ele veio sorridente, participou de uma maneira eloquente, colaborativa, inclusive foi o grande aço do evento, né? Teve selfie com todo mundo, né? Todo mundo queria tirar selfie. E ele feliz, alegre, assim, de boa vontade. E a foto que nós estamos usando para divulgar o Padula nas comunicações foi enviada pela assessoria dele, né? A própria assessoria se sensibilizou com o evento, achou que é relevante. O evento estava lotado, não tinha lugar nem para sentar. Verdade. Tinha Secretaria de Educação, Reinaldo, Santo André, Osasco, Guarulhos, Santos. Foi um evento altamente significativo, tendo o maior líder do país na educação. Isso que eu acho que estamos ajudando a virar essa chave. Educação realmente ser prioridade, né? E o secretário está disposto a vir debater, né? Não ser um onipotente, né? Ele fica lá no gabinete. O secretário tem que ir no chão de escola, tem que debater com os educadores, com contraditório, com alguém que pode contradizê-lo, né? E ele foi extremamente bem recebido, extremamente elegante. Isso me dá um ânimo. Eu acho que a partir de agora, quem sabe, a Prefeitura de São Paulo começa a ter um olhar mais técnico para a área, mais preciso. Eu estou otimista em relação à Prefeitura de São Paulo. Não adianta só a intenção. Na intenção, o inferno está cheio de boas e más intenções. São as ações. Na prática que faz toda a diferença. Pois não, Celso. Eu pretendo continuar com esse diálogo com a equipe do Padula. Não morreu nesse evento. Nós vamos tentar interagir mais com ele e colocar esse monte de experiência no Brasil à disposição do secretário, né, da Prefeitura e de quem está nos ouvindo. O secretário que está nos ouvindo, a nossa ideia não é simplesmente mostrar os cases de sucesso, mas irradiar, né? É fazer com que essa oportunidade seja aberta a qualquer secretaria, a qualquer escola, não importa se ela é uma prefeitura grande, se ela é rica ou se ela é pobre, nós estaremos lá tentando contribuir, ouvindo isso no público. Minha família não tinha muito recurso, eu não tive como fazer colégio privado. Eu estudei em colégio municipal, depois estadual, não fiz cursinho, entrei na USP e estou em débito com a sociedade, né? Quer dizer, eu usufruí do ensino público e estou aqui dando uma entrevista. Então, a minha maneira de retribuir é retornar para o ensino público essa oportunidade que eu tive. Uma nobre missão. Irmanado com você também, nosso trabalho aqui na Passador e Comunicação, uma empresa que existe já há 40 anos, fizemos 40 anos este ano aqui de existência, e sempre focado em educação. E o que nós fazemos, de alguma maneira, ajudando as pessoas e as empresas a desenvolverem essa habilidade, notadamente de comunicação, é, de alguma maneira, suprir uma deficiência do sistema educacional brasileiro. É claro que há cursos de comunicação, aqui, ali, redação, etc., mas, por exemplo, medo de falar em público, as dificuldades que as pessoas têm de falar diante de outras pessoas, de organizar as ideias, participar de uma reunião, isso aflora, isso acontece lá quando um jovem começa a ingressar no mercado de trabalho. E quantas pessoas há, profissionais, que vão sendo convidadas para proferir uma palestra, participar de um evento, de congresso, fogem, ou lá na própria empresa. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa, meu diretor, ele tem um medo danado de subir num palco. É o diretor-presidente da empresa, então sempre delega para alguém, ao invés dele subir, aproveitar aquela oportunidade para falar com as pessoas, então prefere fugir. Então, o que nós fizemos aqui, treinamos mais de 120 mil pessoas, e agora com um projeto que é também para entrar com jovens de ensino médio e talvez Fundamental 2, estamos num processo de elaboração, trabalhando com a educação em relação à comunicação, empreendedorismo e também liderança, acreditando que nós vamos também fazer a nossa diferença, do nosso jeito, de acordo com aquilo que nós desenvolvemos ao longo desses anos. Tive a oportunidade de escrever alguns livros a respeito disso, e me
me tornei referência no contexto da comunicação verbal em nosso país. Mas a ideia que você faz, e o que eu sinto que existe uma similaridade, estarmos a serviço de fazer a nossa pequena, por pequena que seja, mas creio que seja grande, porque se você faz uma pequena mudança aqui ao longo do tempo, ela se torna uma grande mudança, como faz o Reinaldo Domingos em relação à DSOP e outras pessoas também comprometidas em levar aquilo que há de melhor para que os nossos jovens estejam mais bem preparados para a vida. As nossas escolas cada vez mais bem preparadas para oferecer um ensino mais qualificado. E as pessoas responsáveis pelas escolas possam cada vez mais oferecer índices mais favoráveis que mostrem essa evolução, que são mensuradas ou mensuráveis a partir de um sistema como você faz. Que bom isso, Celso, que bom te receber aqui e que bom que estamos juntos e irmanados nessa trajetória, nesse ideal de ajudar, de alguma maneira, no nosso país, qualquer que seja a maneira como nós fazemos isso. Quero cumprimentá-lo também pela proposta inovadora. Eu não conheço nenhuma proposta similar de melhorar a comunicação desses alunos do ensino médio, empreendedorismo e liderança. E hoje nós vivemos, o passador, numa involução de comunicação. As redes sociais tornaram o aluno, né, muito focado nas telas. Tanto é que hoje é proibido o celular, né? E aquilo está prejudicando a comunicação. E um sucesso profissional de um aluno não está baseado só em saber bem matemática e língua portuguesa. Ele tem que ter essa habilidade de comunicação, capacidade de liderança para interagir com a equipe. A empregabilidade lá, através do empreendedorismo, hoje é considerado uma prioridade no ensino médio. Como na Europa, no Japão, onde o ensino técnico, no ensino médio, é muito valorizado. Lá, não precisa formar na universidade para ter um bom emprego. Já no ensino médio, então, você desenvolver essas habilidades fora da parte pedagógica pura, fora da disciplina, ela é um complemento fundamental no final para que o aluno alcance o êxito no seu ambiente profissional. Celso, uns minutinhos para você aí dizer o seu recado final. Um sonho não realizado que você pretende realizar ainda, e assim, se você quiser falar um pouquinho sobre isso, e também concluindo a sua fala, já que estamos... Pena, porque é um assunto que tem muita lenha para a gente queimar aqui, muito conhecimento. Eu espero que tenha sido bastante útil para você que esteja nos assistindo, quer seja agora, quer seja depois, lá a partir do YouTube, de alguma maneira, em algum momento. Mas com essa reflexão, creio que bastante oportuna e interessante para este momento em nosso país, que é o nosso querido Brasil. E a partir daí, cada um fazendo a sua parcela de contribuição, sem dúvida alguma, nós teremos o melhor futuro para os nossos filhos, para os nossos descendentes. E quando nós deixarmos esse planeta indo para um outro estágio, creio que num outro espírito, num outro mais evoluído, eu espero, que nós olhemos para trás, alguém olha para trás e fala assim: poxa vida, como valeu a pena todo o esforço e empenho que nós fizemos na nossa trajetória de servir da nossa melhor maneira possível, com o nosso trabalho ligado à educação, para que o mundo ficasse um pouquinho melhor. Pelo menos a nossa cidade um pouquinho melhor, consequentemente o nosso estado, consequentemente o nosso país, consequentemente, por que não, no âmbito maior, né, o nosso mundo. O meu sonho, que provavelmente eu não vou talvez estar presente para poder ver, é colaborar com o ensino público para tirar desses últimos lugares no PISA, né? O Brasil não é competitivo internacionalmente. E transformar o ensino público, que é 80% do Brasil, 20% é privado, 80% do público, melhorar esse índice, como aconteceu com o Coruripe, né? Tornar o ensino público de novo um ensino considerado de qualidade, competindo com iniciativa privada, e contribuir para o Brasil para subir educacionalmente aí frente aos países desenvolvidos, né? É meio utópico, né, Reinaldo? A gente achar que a gente pode fazer isso, porque evidentemente não depende do meu trabalho, né? De uma série de, inclusive, mudar a cabeça do político, do gestor, né? Isso aí talvez seja um desafio maior. Mas eu acho que se nós não sonharmos, nós nunca vamos escalar nenhum degrau, né? É que nem aquela história do beija-flor, né? Perguntaram pro beija-flor quando estava pegando fogo na floresta. O beija-flor pegava o seu biquinho e jogava na água para apagar o incêndio. Aí alguém questionou o beija-flor. Falei: você acha que com esse pinguinho de água você vai apagar? O beija-flor falou: eu estou fazendo a minha parte. É verdade. Né? Então, eu estou fazendo a minha parte, você está. Nós somos beija-flores tentando apagar o incêndio. Né? Essa faz parte do sonho, mas eu acredito que é possível, senão eu não estaria com esse esforço todo.
Quero te agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Antes de você encerrar, se você quiser deixar o seu contato, porque um trabalho dessa magnitude, dessa natureza, merece ser propagado da melhor maneira possível. Então, se você quiser deixar contatos, alguma coisa assim, fique à vontade aqui para as pessoas. Eu gostaria de deixar para quem realmente quer conhecer melhor o trabalho, quer questionar, perguntar dúvida, o meu site é www.class. Essa câmera é sua. Tá. O meu site é www.class.com.br. O meu e-mail é class@class.com.br, e será um grande prazer poder dialogar diretamente com você que está nos ouvindo. Muito agradecido, Celso Beija-Flor. Reinaldo Beija-Flor. Reinaldo Beija-Flor, outro amigo, parceiro Beija-Flor. Gostei da analogia e me sinto honrado em fazer parte desse processo. E essa ideia, assim, qualquer que seja mais uma pequena, mas não importa o tamanho, o importante é a intenção e o esforço para que isso aconteça de uma maneira ou de outra, porque a nossa parcela de contribuição, de fato, contribui nesse sentido. Muito agradecido, Celso, honrado em falar com você. Prazer em te receber aqui no nosso programa Falar é Fácil. Muito obrigado. Foi um prazer, uma honra estar aqui, e será o início de uma parceria longa, né, Reinaldo? Eu tenho certeza disso. E para você, fica aí um abraço nesse programa. Espero que tenha sido útil e que você continue a propagá-lo, dizer para as pessoas que você já viu, indicar para pessoas que talvez possam se interessar por esse assunto. Um abraço e até o nosso próximo programa. Até lá.